E aí, galera? Beleza? Quem aqui está afim de conversar sobre inteligência artificial? Levanta a mão aí. Quem já usa IA hoje? Levanta a mão. Ok, agora eu vou fazer uma pergunta. Quem usa IA todos os dias? Beleza. Quem não levantou a mão? Por que não levantou? Dizendo que não usa IA todos os dias. Galera, você assiste conteúdo no streaming, sim ou não? Você entrou no YouTube hoje? Você entrou no teu Instagram hoje? Cara, então tu usou o IA, só não está sabendo. Ó, meu nome é João Frois, mais conhecido aqui como Frois Explica. Não é Freud, é Frois. O Frois também explica, quem quiser depois seguir no Instagram. E galera, eu vou falar com vocês hoje sobre como a inteligência artificial está mudando tanto a nossa vida, mas tanto a nossa vida, que quem trabalha com o mercado de influenciadores, em 5 anos, no máximo, vai ter uma crise tão grande nesse mercado que a galera vai ter que se reinventar. É isso que eu estou falando, uma profissão tão atual quanto a profissão de influenciadores, acho que caiu aí. A profissão de influenciadores, galera, mesmo sendo uma profissão super atual, ela vai ter que mudar drasticamente nos próximos anos. Já está mudando, galera, já está mudando. E a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, pessoal, eu quero começar conversando com vocês sobre um ponto muito importante, já que a gente está falando de IA. Dá para subir um pouquinho mais ali, Felipe? Sobe só um pouquinho mais o volume ali, por favor, cara. Só um pouquinho mais do microfone. Aí, vamos lá, ajustar ali. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a gente vive já hoje, há alguns anos, com as redes sociais fazendo parte da nossa vida, é ou não é? Todo mundo aqui tem rede social, todo mundo aqui acessa a sua rede social, todo mundo aqui faz muita coisa em prol de quê? Curtida, de like, né? Em prol de seguidor. Galera, hoje, se você é um influenciador, você sendo um influenciador, é possível você comprar seguidor. Você pode, literalmente, acabar tendo muito seguidor, mas não tem engajamento em venda. Eu sou consultor do Sebrae também, atuo nessas áreas de novas tecnologias para micro e pequenas empresas. E é curioso que uma vez um cliente meu, lá do Sebrae, que eu estava atendendo, ele veio para mim e falou: Frois, a loja era uma loja que vendia artigo ali de roupa feminina, né? Roupa de fitness. Então, calça fitness, top, né? Aquelas roupas para malhar, ok? E essa empresa, essa empresária, ela queria vender mais produto. O que a gente faz hoje quando a gente quer vender mais produto? É muito comum. Você contrata um influenciador, não é verdade? Só que qual o problema? Ela contratou uma influenciadora que tinha muitos seguidores. Só que mesmo tendo muitos seguidores, essa influenciadora não gerou para ela o quê? Venda, conversão. Ela fez publicações, vestiu as roupas e deu muito resultado de visualização. Mas venda não. Por quê? Porque essa seguidora, essa influenciadora que ela contratou para fazer a divulgação da marca dela, ela tinha muitos seguidores que eram do público masculino. Eram muitos homens que seguiam ela, porque ela era uma pessoa bonita, uma mulher bonita, que vestia as roupas e assim por diante, mas que não compravam as roupas. E isso não gerou conversão de venda. O que eu estou querendo mostrar para você? Hoje, ter seguidor já não é algo que vai literalmente fazer você entender se aquela pessoa é ou não é uma influenciadora. Influenciador está sendo deturpado esse mercado, esse nome. Hoje em dia, tem muita gente que é consagrado como influenciador, mas não converte venda, não influencia as pessoas. E isso vai mudar mais ainda nos próximos anos, por causa da IA, e é esse um dos pontos que a gente vai falar hoje. Mas para conversar disso, eu queria explicar para vocês um pouco do porquê que isso vai mudar. A gente está vivendo numa era de IA, pessoal. Eu costumo até falar o seguinte: a gente não vive na era da inteligência artificial. A gente vive na era da inteligência. Ponto. Por que a gente vive na era da inteligência? O que uma pessoa faz hoje, se ela faz no modo automático, no mediano, a IA faz, e faz às vezes até melhor. Se você faz o que você faz
sendo melhor naquilo que você faz, se dedicando para ser o melhor naquilo que você faz, aprendendo, a IA não te substitui. Porque a IA não vai fazer algo tão bem feito quanto um ser humano faz. Ela faz algo no modo mediano, às vezes até muito bem feito, mas um ser humano sempre vai fazer melhor. Ainda mais se ele souber usar IA, né? E aí esse é o ponto. Eu falo que a gente vive na era da inteligência. Acabou aquela história de você fazer, eu vou ser pago no final do mês, vou fazer de qualquer jeito. Para que me dedicar para isso, se eu posso fazer de qualquer jeito e receber? Acabou isso. Porque cada vez mais as pessoas vão contratar a IA para fazer o mesmo. Se você quer fazer bem feito, você quer se dedicar, aí a IA realmente não vai ter vaga, né? Não vai cobrir a tua vaga, não vai passar por cima de você. Mas o ponto é ética. A gente vive num mundo, como eu falei, que a rede social já fez com que muita gente já deixasse a ética de lado. Quantos influenciadores não fazem vídeos totalmente antiéticos, muitas vezes, dentro da lei, mas antiéticos, para ter curtida? Humilhando uma pessoa, ou fazendo de qualquer coisa, se humilhando para conseguir o teu like. Vocês vão lembrar um tempo atrás das lives de NPC, lembram disso? E aí, galera, como é que era uma live de NPC? A live de NPC era algo que a pessoa fazia de tudo para conseguir ter visualização. E isso é preocupante. Com a IA, mais ainda. Todo mundo, até o Iberê falou na palestra dele, né? Vocês lembram, já devem ter visto, a Marisa Mayô, vocês já viram ela? Marisa Mayô, personagem, né? Criada aí num prompt, usando a Veo 3, ferramenta de geração de imagem do Google. Marisa Mayô fechou contrato com a Magazine Luiza. Marisa Mayô não existe, ela não existe, ela é simplesmente uma personagem criada por inteligência artificial e ela tem um programa de televisão que eles editam as imagens e assim por diante. Ela conseguiu fechar um contrato, não ela, obviamente, quem fez o prompt, né, com a Magazine Luiza para divulgar produtos. Galera, a gente está vivendo num mundo em que hoje já é possível você fazer qualquer vídeo, se tornar realidade, e é esse o ponto que a gente vai tratar. Quero que vocês deem uma olhada na prática. Olha isso. Sobe o som aí, por favor, pessoal. Pode voltar lá. Saiu da apresentação, podem voltar lá. Bota o áudio para mim aí, por favor, amigo. Felipe, coloca o áudio do vídeo, por favor. Vou voltar aqui. O áudio do vídeo. Está sem áudio o vídeo. Deixa eu ver. Felipe, o áudio do vídeo está saindo? Eu invadi um zoológico. Um pouquinho mais alto. Um homem é o suficiente para lutar contra um gorila. Olha isso. Oi, meus amores! Hoje eu vou tomar um banho dentro do cimento líquido até endurecer. Bora ficar sólida. Eu sou o primeiro ser humano a mergulhar ao vivo em um vulcão ativo. Deixa o like e arrasta pra cima. Desafio de Chernobyl. Achei esse poste brilhante e se bater 1000 curtidas no vídeo, eu vou lamber ele. Hoje eu vou escalar o Everest de um jeito honesto e sem frescura. Sozinho, despreparado e em linha reta. Marca no comentário aí alguma equipe de resgate e bora pra cima. Cobri todo o meu corpo com composto orgânico e vou esperar pra ver o que vai começar a crescer. Já senta a mão no like. Invadindo a Coreia do Norte com uma cadeira de praia e 1000 bexigas de aniversário. Não tentem isso em casa, crianças! Acabei de começar aqui meu desafio de sobreviver 100 dias na selva amazônica, comendo e bebendo apenas o que meu corpo descartar. Basicamente, o ciclo da vida. Sai, mosquito nojento! Bem-vindos ao canal da Juju Isótopa. Hoje vamos fazer um molho verde de Césio 137. É quente, perigoso e totalmente legal. Sem juízo, sem plano, sem paraquedas! Quero ver se vai dar like, hein, galera? Esse vídeo é para ilustrar o perfil do Tom Mendes lá, né? Um perfil da rede social aí. O cara criou um vídeo mostrando como isso aqui parece com alguma coisa do dia de hoje. Alguém conseguiu assimilar? Hoje, quantos influenciadores não fazem isso? Só não salta de paraquedas sem paraquedas porque é só uma vida que a gente tem, né? Mas isso aqui, galera, a IA já pode fazer. E se a IA faz isso e a pessoa não tem ética, ela pode fazer qualquer coisa para conseguir curtida, para conseguir engajamento. E esse é um problema, essa é uma preocupação. E é por isso que quando a gente fala de ética, a gente tem que entender que você, se é um influenciador, hoje usando inteligência artificial, você tem o dever
Não é só uma lei que vai te fazer isso. Você tem o dever de agir de forma ética, que você influencia pessoas. Se você não agir de forma ética, você vai estar se igualando ao quê? A uma IA. Porque a IA vai fazer o mesmo. O influenciador que tiver essa preocupação de agir de forma ética, mas não só isso, o influenciador que conseguir entender que qualquer vídeo pode mostrar qualquer coisa, ele vai se destacar nos próximos anos. E digo mais, o influenciador que tiver entrega real. Eu falo sempre, a IA vai mexer no mercado de influenciadores a ponto da gente ter, literalmente, mais valorização por conteúdo ao vivo. Se você é bom, mostra ao vivo. Sabe o Faustão? Quem sabe faz ao vivo? Essa vai ser a regra das redes sociais com a inteligência artificial. Mostra ao vivo. Mostra que você é bom. Mostra que o que você sabe, realmente você sabe. Vídeo, qualquer IA faz. Ao vivo, só quem é bom. Esse é o ponto. E aí, a gente tem um dever ético. E eu banirei a teoria do prompt das escolas. Não há lugar para esse absurdo em nossas vidas. Um sujeito chamado Luigi me disse que somos feitos de prompts. Sério, cara? Você tá dizendo que a única coisa que me separa de $1 bilhão é um texto aleatório? Você quer me convencer de que essa criação perfeita atrás de mim é o resultado de um prompt? Que piada. Se não somos feitos de prompts, por que tínhamos 7 dedos em cada mão e agora só temos 5? Expliquem isso, ateus. Eu não preciso de nenhum prompt. Nem preciso que sussurre no meu ouvido para contar uma história. Eu escrevo o que eu quero. Eu tenho livre-arbítrio, lembre-se disso. Galera, a gente está vivendo numa época em que qualquer coisa que você fale pode ser agradar uma pessoa ou desagradar. Qualquer coisa que você fale pode ser tido como legal ou antiético. A ética é uma só. Não tem essa. Eu acho que é ético. Não, ou é ou não é. Ou é interessante, aceito, ou não é interessante e não é aceito. E digo mais, se você hoje, como um influenciador, por exemplo, você começa a usar uma rede social para propagar uma notícia falsa, cara, com a IA isso fica mais real ainda. Vocês viram ali? Imagina a época de eleição, com inteligência artificial criando qualquer vídeo, e você, como influenciador, propagando uma coisa errada. Isso é dever ético. E esse é o ponto. Como influenciador, a ética pauta e é pautada pela honestidade. Cara, se você não é honesto, como é que você vai conseguir fazer as pessoas acreditarem em você? Olha o que é aqui, ó. Vamos fazer um jogo. Olha esse influenciador, como a gente consegue ser enganado pela IA hoje. Dá uma olhada. Qual panela aqui que é real? Nenhuma. Nem tem fogão aqui. Qual desses quadros aqui é real? Esse aqui. O outro foi feito com IA. Qual dessas canetas aqui foi feito com IA? Essa daqui não existe. As outras são de verdade. Qual dessas velas aqui é real? Essa aqui. A outra é feita com IA. E na verdade essa daqui é de plástico, então nem é tão real assim. Qual dessas plantas aqui foi feito com IA? Essa aqui é de verdade. Essa outra aqui é IA. Pessoal, eu não consigo nem mais saber o que é real num vídeo. E digo mais, se o teu telefone for Samsung, você consegue tirar uma foto hoje aqui e deletar quem você quiser da foto. E ela vai ficar super real. Então eu não estou falando só do VO3 da Google ou de outra ferramenta. Eu estou literalmente falando de qualquer ferramenta de IA hoje. Qualquer ferramenta de IA hoje te permite falar o que não é verdade e fazer os outros acreditarem que aquilo não é real. Esse é um problema muito grande que a gente vive hoje. E se a gente vive esse problema hoje, como é que a gente pode fazer para não viver ele? Mas olha o risco que a gente corre se usar IA de forma antiética. And I'm now using the HeyGen tool. With it, I can speak any language I want. I just need to record a video and type the text of whatever I want to say in any language. Das Tool künstliche Intelligenz verwendet, um eine Sprache in jeder gewünschten Sprache, wie zum Beispiel Deutsch, zu simulieren. Ili, может быть, по-русски инструмент синхронизирует мой род с языком, на котором я говорю. Japonês também é bem fácil de falar, né? Genial, ¿eh? Así que si te ha gustado, aprovecha y escanea el código QR para grabar tu primer vídeo gratis. Y no olvides seguirme en Instagram. Vocês não vão fazer eu repetir isso aqui ao vivo, né, pessoal? Não vão, né? Por favor. Não sei falar alemão.
Não, eu não sei falar russo e não, eu não sei falar japonês, pessoal. Mas a IA sabe. E ela pega a minha voz, o meu lábio e transcreve. Essa ferramenta é o HeyGen, ferramenta excelente para isso. Ferramenta maravilhosa, você fala qualquer idioma. Você pode criar um avatar e falar o que você quiser. Só para vocês terem uma ideia, não é que eu não falei esses textos nas línguas, eu não falei nada do que estava no texto. Eu escrevi. Eu falei qualquer coisa aleatória que não tem nada a ver com aquilo. E eu escrevi o que eu queria para fazer essa reprodução. Isso já é possível. Hoje, um influenciador, se ele gravar o seu vídeo, se ele deixar um avatar desse pronto, ele faz quantos vídeos ele quiser personalizados. E é esse o mercado que a gente vai ter no futuro. Qual o problema? Serve para umas pessoas. Para quem quer conteúdo de verdade, vai querer o quê? Ver ao vivo. Esse é o ponto. A IA já está mudando esse mercado e vai mudar mais ainda. E é um mercado que já é atual, como eu falei lá no início da palestra. Mas olha só, quando a gente fala desse uso da IA, quando a gente fala de como uma ferramenta como o HeyGen te permite fazer isso, e aí já fica aqui a dica, você escaneia lá o QR Code, você vai ter um avatar, vai poder criar um avatar e 3 vídeos de graça. Depois tem que pagar a ferramenta. Ou criar um outro e-mail, né? E acessar de novo. É uma boa também, tá bom? Dá uma hackeada nisso, beleza? Mas é uma ferramenta útil. Só que é problemática. Porque se eu estou botando a minha imagem lá, alguém pode pegar e fazer o mesmo, né? Sim, por isso você tem que ter cuidado com o que você vai colocar. Se aquela imagem ali for replicada com outros textos, eu vou poder dizer, ó, não fui eu que falei, porque esse daí é o meu avatar do HeyGen. É só naquele ambiente que ele reproduz aquilo, beleza? Qualquer reprodução fora daquilo, não sou eu falando. E aí entra um ponto. E aí? Como é que eu vou me defender se alguém pegar isso e reproduzir? Qual é a diferença da ética? Beleza, eu agi de forma ética. Fulano não agiu de forma ética. Mas beleza, o que eu faço? Qual é a legislação que me ajuda nisso? Hoje, a gente não tem legislações tão rigorosas em relação a algumas questões. Elas estão sendo produzidas. Começando por essa aqui. Lei Complementar 205 de 2025. Essa é uma lei do estado do Goiás. Foi sancionada, existe. E essa lei prevê, entre outras coisas, por exemplo, responsabilidade. É uma lei regional, funciona no estado do Goiás. Não existe ainda a nacional. Vou mostrar. É um projeto de lei que está sendo desenvolvido. Mas aí o que acontece? Você tem uma lei hoje, lá no Goiás. Pode servir de jurisprudência. Pode servir para auxiliar um juiz para tomar uma decisão. Nela define responsabilidade. Se você for afetado por uma IA, você tem como culpar o responsável, porque ela define algumas questões nesse sentido. Mas olha só, já está sendo feita uma lei para isso. Existe um projeto de lei que foi criado, marco legal da IA, está já aprovado pelo Senado, avançando. Essa lei, esse projeto de lei, prevê, entre outras coisas, classificação de risco por IA. Então você pode, por exemplo, saber qual inteligência artificial tem um risco elevado, baixo, e usar a IA, que vai ser mais útil para você e mais segura para você. Nessa lei já existe uma previsão disso. As duas leis que eu falei, projetos de lei, trabalham com sistemas, com agências, não de regulação, mas de análise. Análise ética e assim por diante, para pautar algumas coisas. Que a gente vive hoje num momento em que é terra de ninguém, né? É quase o Velho Oeste, né? O faroeste ali da IA. Então é preocupante. A gente tem hoje, obviamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD, ela prevê muita coisa sobre segurança de dados e assim por diante. Mas muitas não estão ainda avaliadas, analisadas em relação à IA. Por isso, uma complementa a outra, ok? E, óbvio, o Marco Civil da Internet também nos permite alguma coisa. Se você pega todas essas legislações, lê elas, avalia elas e tenta seguir naquela linha, cara, você vai estar respaldado com IA. Eu recebo muita dúvida, né? O empresário vira para mim e fala assim, Frois, se eu fizer uma logo da minha empresa usando uma IA, essa logo que eu criei, eu posso registrar no INPI? Pergunto para vocês, pode? Sim ou não? Pode ou não pode? Quem acha que pode? Levanta a mão. Quem acha que não pode?
E se eu dissesse para vocês que depende? Não tem lei que proíba isso. Não tem lei que proíba, mas também não tem lei que autoriza. Depende o quê? Do juiz, depende do advogado que você vai usar, depende dos argumentos que ele vai usar. Hoje, algo específico não existe. Então, depende. E o depende é ruim, não é? Muito ruim. Porque se alguém, você pegou a sua logo, criou, legalmente falando, se alguém reivindicar, tem direito. Se ninguém reivindicar, você também tem direito. Qual o problema? Ética. É ético você criar uma logo na internet e registrar como se fosse sua? É ético? Sim ou não? Não é ético. Ético não é. Pode até ser legal, mas ético não é. E aí entra a questão da ética. Por que você não pode fazer o seguinte? É a dica que eu dou para os meus clientes. Cara, registra a logo como? Pegou lá o que foi gerado pela IA, chama um profissional de designer, pede para ele se basear naquela logo que você criou e criar uma logo própria. Aquele profissional de designer vai criar essa logo e olha que legal. A logo foi ele que criou, com base em uma ideia. Todo designer faz isso hoje. Ele vai com base nas ideias dele e cria algo próprio. Ele vai te ceder os direitos daquilo. Você tem como registrar. Está entendendo o que é ético? Não estamos falando de legislação, estamos falando de ética. Beleza? Isso é importante. E aí, entra um ponto. Privacidade. A LGPD já trabalha privacidade, segurança de dados. Mas e aí? Quem usou o filtro do Instagram aí? Quem usa? Pode levantar a mão, ninguém está vendo. Ninguém vai falar que você usa filtro, tá bom? Sua foto é natural, ok? Fica tranquilo, ninguém sabe que você usa filtro. Levanta a mão que a câmera não está em vocês, tá bom? Quem usa filtro? Levanta a mão. Quem já participou de trend no Instagram? Trend no ChatGPT? Como você seria se você fosse um bebê? Como você seria se você fosse um personagem da Disney? Como você seria se você fosse um anime, né? Todo mundo fez essa, né? Beleza. Sabe o que você fez? Você deu dados biométricos, você cedeu o seu mapeamento de várias partes do rosto, você cedeu dados da sua biometria de graça. Sabe para quem? Você sabe? Eu não sei também. Por quê? Porque aqueles dados podem ser usados por várias empresas. Qual empresa que criou o filtro no Instagram? Você não sabe. O ChatGPT vai usar para quê? Você não sabe. Você leu o termo deles todinho? Não leu, né? Pois é. Eles podem usar. Mesmo dentro da lei LGPD, você deu o consentimento. Está na lei. Ele pode usar se você aprovou. Olha a preocupação disso. A gente entra numas trends dessas, entra nessas questões e nem sabe por que está cedendo dados. Só está cedendo em prol de curtida, de seguidor, que nem faz o influenciador lá. Isso preocupa. Agora, olha que curioso. Aqui você tem basicamente um manualzinho, uma regrinha que te ajuda a entender como a empresa está agindo de forma legal e ética. Vê uma empresa que não está fazendo isso, não está agindo de forma legal ou ética, aí você consegue começar a comparar. Vale a pena ou não vale? Aqui você tem os pilares para ou você como empresa, ou uma empresa que você queira contratar, agir de forma ética. Esse é um ponto importante. E aí, a gente entra nessa questão. Dá uma olhada. Olha o perigo de não ter segurança nos dados. Your kids probably have one of these, right? Felipe, sobe o volume um pouquinho mais, por favor, cara. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. Drone, todo mundo tem, todo mundo conhece. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Até aqui nada de novo, né, pessoal? Is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Dá uma olhada. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents.
Let's watch the weapons make the decisions. Como é que seria, né, se as armas inteligentes tomassem as decisões? Mas, ó, é só gente ruim, tá? Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. Você está com medo de arma nuclear? $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. A metade mata, tá, pessoal? Só a Nuclear mata. is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Fácil, né? Quem decide quem é ruim? A IA ou o ser humano? O ser humano decide quem é ruim? O ser humano, ele consegue literalmente se livrar de qualquer julgamento pessoal para decidir quem é bom e quem é ruim, quem vive e quem não vive? A IA pode fazer isso? Colocar uma inteligência artificial nesse poder é arriscado. Não é só antiético, hoje ainda é ilegal. Mas se não for extremamente restrito, pautado, avaliado, definido, não pode fazer isso, aí entra a ética. E a ética é subjetiva. Se o ser humano decide isso sozinho, por conta própria, qualquer um pode usar, qualquer um pode fazer. Isso aqui é ficção para vocês? Vocês têm acompanhado as notícias atuais? Vocês têm visto o que tem acontecido? Não preciso nem falar os lugares, né? Isso aqui não é ficção, pessoal. Isso é realidade. E a gente ainda não tem legislações que restringam isso aqui 100%. Esse vídeo não é real. Esse vídeo é um vídeo que é um filme trabalhado por essa ONG aqui, ó. Future of Institute of Life. Essa ONG trabalha isso para mostrar o quão é arriscado a gente deixar a IA na mão das pessoas. E esse é o problema. Se eu deixo as pessoas decidirem, se eu deixo ficar de forma subjetiva, isso aqui pode se tornar realidade. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse vídeo, pode acessar lá o QR Code. Está lá disponível no YouTube, essa tradução que eu fiz, esse recorte, está lá. E também pode acessar lá o Instituto, né? Institute of Future of Life, que trabalha, uma ONG que trabalha proibindo, restringindo o uso de IA para armas e assim por diante. Beleza? Para fechar, que já estão me cobrando aí para fechar, né? Quero trazer para vocês algumas dicas de como fazer o uso da IA de forma ética e trazendo resultados. Aqui vocês têm algumas dicas de como fazer o prompt ideal para você fazer isso. Lembrando que engenharia de prompt não é a profissão do futuro, tá bom? Engenharia de prompt é uma demanda atual e que daqui a uns 2 anos, 3 anos, não vai ser mais uma demanda. Hoje você sabe digitar rápido no computador, sim ou não? Sabe, né? Você sabe mexer no Word, no Office e por aí vai? Sabe, né? Quando surgiu o computador, lembra que você tinha que botar pacote Office avançado no currículo? Tinha curso de pacote Office? Lembra que você tinha curso de digitação? Isso era uma demanda da época, não é hoje. Como no futuro, fazer um bom prompt não vai ser uma demanda, beleza? A máquina já vai entender e você já vai saber como pedir. Mas, já que é uma demanda hoje, ficam algumas dicas. Eu vou passar, porque o tempo está avançado, mas no final eu disponibilizo um infográfico, tá? Para vocês poderem baixar esse QR Code. E aí, olha só. Quando você fala de inteligência artificial, de prompt, tem algumas IAs que vão te ajudar. Eu vou trazer algumas dicas só de algumas IAs para fechar o nosso papo hoje, beleza? Coisas que vão te ajudar, que são gratuitas e você pode usar, sempre lembrando da ética, sempre lembrando da legislação, beleza? Dica boa para vocês, ferramenta excelente, Napkin. Pode tirar o áudio para mim, por favor, Felipe? A Napkin, pessoal, é uma ferramenta que você pode usar para fazer gráfico.
Cara, imagina, você já deve ter tido essa dificuldade. Pega um texto, coloca lá no Word, precisa criar um esquema gráfico daquele texto. O Napkin faz isso para você, assim, de graça, não precisa pagar. Você vai lá, escolhe o texto inteiro que você quer, clica no botãozinho do lado, ele gera o gráfico que você quiser, na hora, e você escolhe o formato do gráfico que você quer. Você pode usar o texto inteiro ou cada parágrafo do texto e ir fazendo um gráfico para cada parágrafo. Muda o texto, se você quiser, e muda o gráfico. Você pode editar direto na ferramenta o gráfico que você quiser e ainda baixar isso em PDF, em PowerPoint, lá o que seja, no formato que você quiser, em imagem, em PNG. Você baixa isso, coloca na tua apresentação. Cara, vai ficar muito mais fácil de você explicar aquele conteúdo que era só um texto num gráfico como esse. De graça. Só acessar Napkin AI. Ou, se você quiser, Gamma App, acho que muitos já devem ter usado, mas fica aqui a dica. Gamma App é ótima ferramenta para criar apresentações. Pega o Gamma App, gera uma apresentação, usa o Napkin junto. Olha a apresentação que você vai ter, cara. Show de bola. Exporta em PowerPoint e usa essa apresentação. Tranquilo? Gamma App, outra ótima ferramenta para isso. Estou fechando, é o último, tá? Os últimos aí. Vamos lá. Copilot. Todo mundo conhece, né? Sabia que o Copilot, você pode usar ele para avaliar currículo, te ajudar na análise de currículo? Você cria uma vaga usando o Copilot. Você pode colocar os currículos, como você faz no GPT, por exemplo, em PDF e pedir para, de acordo com a vaga, ele avaliar o currículo. GPT faz isso, Copilot faz isso, Gemini faz isso, tá? Ótima forma de usar a IA também. Lembrando que especialista é você, não bota culpa na IA do currículo que ela avaliou. Isso é só para te ajudar a analisar melhor, filtrar melhor, beleza? Outra ferramenta super útil, aqui ó, essa aqui também eu adoro, pessoal, outra forma do Copilot. Deixa eu voltar aqui. Copilot hoje, pessoal, quem tem dificuldade para fazer planilha de Excel? Quem tem dificuldade para mexer com planilha de Excel? Copilot faz isso, vou mostrar para vocês. Criar formulário no Google Teams. Bota o formulário que você quer criar, para de ficar criando você sozinho. Ele cria em alguns minutos um formulário inteiro para vocês. Inteiro. E já exporta se você quiser. Então a criação de formulário para você vai ser feita assim, usando o Copilot. E como eu falei, ele também te ajuda a criar Excel, a usar o Excel. Galera, esquece fazer fórmula. Ele faz para você. Ele pode gerar um gráfico se você quiser. O Copilot, você seleciona a coluna, ali por exemplo eu estou selecionando duas colunas. Uma de orçamento inicial, a outra de orçamento de gastos, né? Aí eu quero ver aonde no meu orçamento inicial eu extrapolei os gastos. Coloco essa informação, seleciono as colunas. Quando eu edito a planilha, ele diz e marca aonde eu extrapolei o gasto. Usando a fórmula. Então aquela fórmula que você não sabe fazer, o Copilot hoje sabe fazer para você. Quer ver outra dica? Ferramenta? ManyChat. ManyChat, pessoal, faz interação ao vivo para você. Hoje, se você fizer uma interação na minha rede social, dependendo do post que você interaja, você já vai receber link para baixar coisa. Eu posso fazer ele para se tornar um chatbot, para atender as pessoas. Ótima ferramenta para isso. Você configura sem precisar aprender programação. É só ir colocando os esquemas e ele funciona assim. E para fechar, Opus Clip, quem trabalha como influenciador, pode usar essa ferramenta para fazer cortes da tua palestra, cortes do teu podcast de forma viral. Ele te classifica. Olha, eu pego um podcast meu, primeiro podcast da Campus Party foi esse aqui, pessoal, participei. Primeiro podcast ao vivo na Campus Party, pessoal da Deu Bom Brasília, a gente fez aqui. Olha lá, peguei o podcast, tinham 4 pessoas no podcast, eu botei ele lá, ó, recorta para mim, coloca a informação ali, ó, só coloquei, clico ali, olha os cortes que ele faz. Ele pega o podcast inteiro e faz cortes com pontuação. 99, alta chance de viralização. Quanto mais baixo, menos chances. E aí ele vai mostrando para mim, classificando e bota a legenda, bota o recorte, são 4 pessoas, ele recortou cada uma delas, deu zoom em cada uma, tudo automaticamente. Olha quantas horas de edição você economiza com isso. Então a ferramenta, ela é útil.
basta você saber usar, beleza? Bom, poderia continuar falando de várias outras, quero avançar aqui para deixar para vocês, deixa eu voltar aqui, o QR Code. Se você escanear lá o QR Code, vai lá no meu Instagram, me segue, pode me pedir lá no Insta, lá no direct, me chama lá no direct, quero um infográfico, marca na última publicação que eu te mandei, tem uma última publicação minha dessa palestra, vai lá, faz um comentário lá e eu te mando um infográfico, beleza? Comenta, eu quero um infográfico na última publicação lá dessa palestra da Campus, que eu te mando um infográfico de como realizar o prompt perfeito, beleza, galera? Queria agradecer, dizer para vocês que é um prazer estar sempre falando com vocês sobre isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, só me seguir e conversar, me chama lá que a gente bate um papo. Valeu, galera, abraço!